o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo de número 46, tá bom? Esse é o texto que nós vamos abrir, não é o texto áureo, o texto principal vai vir daqui a pouco, mas abra comigo a sua Bíblia em Marcos, no seu capítulo de número 10 e no seu versículo de número 46. O tema é esse, a cultura do céu, e eu quero fazer essa leitura para que a gente tente de alguma forma entender o céu, ainda que eu vou te mostrar a complexidade que é isso, a dificuldade que vai ser isso, tentar entender o céu. Entender o céu, como é que eu faço? Como que eu faço para entender o céu? Mas vamos lá, o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, no seu versículo 46, o texto diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha o que diz o texto: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vou ler, volta mais uma vez, eu só vou ficar com esses dois versículos. E o texto diz o seguinte, versículo 46, olha, vamos entender a história. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, a Bíblia fala de um cego chamado Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. Aí o versículo 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus e Pai, toma nesse momento a minha vida nas tuas mãos, toma o nosso entendimento, toma aquilo que aqueceu o meu coração, meu Deus, para que possamos agora ser canal de instrumentos, para que possamos ser alguém usado por Ti, para falar com todas as vidas que nos assistem, Senhor. Toma as vidas aqui, toma cada um de nós no nome de Jesus, toma cada coraçãozinho em casa no nome de Jesus, e aos que creem que possam dizer amém e amém. Amém, amados? Quando a gente fala da cultura do céu, eu primeiro preciso entender a cultura da terra. Para tentar entender a cultura do céu, e daqui a pouquinho eu vou contigo nessa análise, tentando entender a cultura do céu, vai ser difícil, mas eu preciso tentar entender a cultura da terra. E para falar em cultura, nós estamos num país de diversidades culturais. Você vai no sul, é de uma maneira, você vem para o sudeste, é de outra, você vem para o centro-oeste, de outra, você vai para o nordeste, é de outra. E é interessante que a cultura, inclusive, muda até o linguajar, a fala. Mas estamos dentro do mesmo território, do território brasileiro. E isso pode, eu consigo entender isso dessa maneira. Isso pode, porque eu estou dentro do mesmo território. Então quando eu saio daqui, que eu vou para o Nordeste, eu sou brasileiro. Quando o nordestino vem para o Rio de Janeiro, ele é brasileiro. Quando os nossos irmãos do sul vêm para o sudeste ou vai para o nordeste, eles são brasileiros. Faz parte da mesma cultura, faz parte do mesmo ambiente, do mesmo território. Somos brasileiros e pessoas que não desistem nunca. Isso, eu amo isso. Mas se você for para um outro país, você vai ver que a cultura muda. Muitas das vezes a língua também muda, os costumes são mudados. E essa é a dificuldade. A dificuldade é você ser um brasileiro e agora você tem que se adequar a um outro país. Você tem que se adequar a uma cultura de um outro país. Não é tão simples assim. Existem lugares que você não vai comer o arroz e feijão que você come no Brasil. Existem lugares, por exemplo, que São Paulo, o feijão que é servido é o feijão mulatinho, o feijão, né? E nós estamos acostumados com feijão preto aqui no Rio de Janeiro. O Nordeste também.
mas você está ainda dentro do mesmo território. Deixa eu falar sobre o Brasil. O difícil é quando você vai para um outro país, uma outra nacionalidade, e agora você precisa se adequar a essa nacionalidade, e muitas das vezes se esquecendo da sua nacionalidade, do país da sua origem. Algumas pessoas convivem tanto fora, num outro país, que agora ela tem dificuldade de falar o português. Agora ela está impregnada por uma outra língua, de uma outra nação, com outros costumes, com outro hino nacional que não é o nosso. Antes de entender a cultura do céu, eu preciso entender a cultura da terra. E às vezes essas mudanças não são benéficas. Às vezes essas mudanças trazem dolos, trazem consequências, trazem afastamento. Porque agora eu vou precisar, volto a dizer, me adequar a um outro território, que não é o teu território. Agora você imagina o homem baseado em Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1, no versículo 4. Você imagina esse homem que não foi gerado da sua mamãe e do seu papai. Como assim, pastor? Agora eu endoidei. Eu, afinal de contas, não fui gerado da minha mamãe, tendo coabitado com meu papai. O texto diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Você foi gerado no Pai. Você é o filho que foi gerado em Deus. Você é o filho que foi gerado no Senhor, antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse, você foi gerado no Senhor. Você consegue entender isso? Você consegue entender alguém que foi gerado no Senhor? E agora alguém que foi gerado no Senhor, e aí sim, que nasceu através da coabitação da mamãe e do papai, que ficou lá durante meses de gestação, e agora saiu à luz, e que agora começa a perder os seus costumes, daquilo que foi impregnado nesse homem, e agora começa a perder a cultura do território que lançou esse homem, que fez com que esse homem então surgisse. E eu fico tentando imaginar que o céu tenta restabelecer contato com a terra, e a terra, pastor Eduardo, começa a ter dificuldade de restabelecer contato com o céu. O céu continua desejoso em restabelecer e voltar a ter contato com a terra, a cultura da terra. Deixa eu falar de novo a respeito da cultura da nacionalidade. Nesse tempo de dificuldade, você reparou que o presidente da república, não estou falando nem bem nem mal dele, ele foi lá em determinados países e mandou retirar os brasileiros de lá, porque aqui no Brasil era um lugar de segurança. Deus está falando com você a respeito dessa introdução, para te fazer entender que existe uma cultura no céu, existe um lugar de habitação no céu, existe um lugar que te gerou, e você foi gerado na eternidade. Eu gosto de Eclesiastes, lá no capítulo de número 3, no seu versículo de número 11, eu gosto porque nesse texto eu aprendo que Deus me pegou, te pegou e introduziu dentro de nós a eternidade. O texto diz: tudo fez o Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Um Deus que trabalha, um Deus firme nas suas colocações, um Deus que antes da fundação, Ele disse assim, sabe, o Alexandre vai nascer no dia 11 de agosto de 1975. Deus tem uma data para você, Deus tem a data do seu nascimento, e Deus também tem uma data de um encontro contigo na terra. Não é o fato de alguém dizer, ah, mas eu levantei a minha mão e aceitei a Cristo. É muito mais do que isso. Porque o fato de você ter levantado a sua mão e ter aceitado a Cristo não fez com que Ele já não tivesse preparado todas as coisas para que você o aceitasse naquele dia, ou o aceitasse na noite de hoje na sua casa aí, ou assistindo essa mensagem. Em nome de Jesus,
Vamos entender que existe uma cultura no céu, vamos entender que existe uma cultura na terra, e essa cultura da terra agora tem dificuldades de entender como funciona o céu, porque tamanho foi o afastamento do homem. Ainda pregando a palavra, ainda, eu estou falando de igrejas, ainda ministrando louvores, ainda anunciando as boas novas, mas esse homem foi se desligando, esse homem foi perdendo a sua essência, ele foi perdendo as suas características com o seu lugar de origem, que é o céu. Entender a cultura do céu é você ir mais além de tudo que você já viveu. Por isso que eu tenho dito que esses dias são dias de intimidade. Esses dias são dias que Deus quer pegar você, quer te levar no nível acima do nível de tudo que você já viveu. Não é alguém que entra no seu quarto simplesmente para orar, é alguém que descobre que dentro do seu quarto, tem um lugar separado de adoração. É um nível mais alto, é um lugar mais elevado dentro do seu quarto. Deus está dizendo que você pode entrar no seu quarto, mas tem um nível, tem um lugar de adoração. Ele está virando para a igreja, está dizendo: eu quero aqueles que possam me adorar em níveis que jamais me adoraram antes. Eu quero pegar a igreja nesses dias e quero experimentar os meus. Eu quero experimentar aqueles que de fato estão entendendo o propósito. Há uma cultura do céu, há uma cultura que talvez você desconheça, ou que você durante muito tempo não compreendeu, durante muito tempo você se desfez, e Deus então está falando com você nesse momento, está falando com você desse nível de cultura. Deixa eu voltar a falar de território, deixa eu voltar a falar da terra. Tem um país que está clamando por você. É como se pessoas nesse momento, para você entender, é como se as pessoas estivessem clamando pelo país em que ela está. Um exemplo: você saiu do Brasil e você agora está vivendo num outro país. E por você estar vivendo daí, está dependendo da sua subsistência desse lugar, é como se você estivesse dobrando o teu joelho para orar por esse território. Mas Deus está virando para você e está dizendo: você tem um lugar de origem, você precisa interceder pelo seu povo, você precisa interceder pela sua nação. De repente no país onde você esteja, o coronavírus, ou essa epidemia, ou endemia, seja como for, ela não tem surtido efeito, mas você tem um lugar, um país de origem, e esse país de origem precisa do seu clamor, precisa que você de fato se manifeste em nome de Jesus. Você entendeu? Diga amém. E assim é o céu que clama por nós, assim é o céu que clama pela sua origem. Assim é você que, quando entende que você foi gerado nele antes da fundação do mundo. Eu gosto do salmista, eu gosto de Davi lá no Salmo 139, no seu versículo de número 16. Eu acho que esse cara vai profundo, e não quero aqui defender visão arminiana ou visão calvinista, salvo sempre salvo, não estou defendendo nada disso, não é essa a questão, mas o que eu vou dizer é que esse cara vai no nível de sensibilidade. O texto diz que os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu vou repetir isso para você. Eu vou falar com você mais uma vez sobre esse texto. O texto diz: os teus olhos me viram. Podíamos ficar só com isso e pregarmos aqui: os teus olhos me viram. Nada foge do alcance de Deus. A substância ainda informe, aquilo que ainda não tomou forma, e no teu livro foram escritos, entende? Os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha o que diz o texto: quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus que você serve, esse é o Senhor que te sustenta, o Senhor que te mantém de pé. Eu fui longe demais na minha introdução, mas eu precisava falar da cultura da terra e da cultura do céu.
Eu precisava falar que existe um céu que na hora que ele for tocado, pastor Eduardo, na hora, abre a câmera aqui, na hora em que ele for tocado, através dos nossos louvores, da nossa adoração, esse céu se manifestará, milagres acontecerão. Esse é o tempo que Deus quer te usar, amado. Esse é o tempo que Deus quer te usar. Esse é o tempo que Deus quer te usar. Esse é o tempo que Deus quer te usar. Esse é o tempo, Alex, que Deus quer te usar. Esse é o tempo da adoração. Esse é o tempo da proclamação. Esse é o tempo em que nós vamos levantar as nossas mãos e vamos dizer: Santo, 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 e o céu se manifestará. Esse é o tempo em que as meninas vão estar dançando, sabe, Márcia? Eu vejo como se elas estivessem dançando, tão impactada pelo poder de Deus. Elas declararam isso pra gente ontem. Minha filha disse assim: pai, eu tenho visto todos os domingos, quando a nossa líder chega, ela já chega com uma palavra para ministrar sobre nós, um tempo de espiritualidade. E ela disse: pai, e aí ela ministra aquela palavra, e na verdade parte do que ela ministrou é dito durante a pregação, durante os louvores. Esse é um tempo de uma igreja ligada, esse é um tempo de adoradores ligados, esse é um tempo de uma igreja que se movimenta, esse é um tempo que você vai chegar nos cultos posteriormente, e você não sabe se você vai ficar de pé, se você vai se ajoelhar, se você vai adorá-lo, se você vai buscá-lo, se você vai virar sua cabeça de contra a parede. Mas uma coisa eu sei: o céu só se manifestará quando a terra entender a sua cultura. Tentando entender o céu. Oh, quão difícil. A gente sempre aprendeu que eu aceito Jesus, me batizo nas águas, a partir desse momento passo a ter o direito da Santa Ceia, ou antes disso sou batizado no dom de línguas estranhas. Para aqueles que creem, se você não crê, eu te entendo. Não quero aqui brigar, nem falar sobre isso. O dom de línguas estranhas. Só que entender ou tentar entender a cultura do céu é difícil. Por que tentar entender a cultura do céu é difícil? Vou explicar para você o porquê que é difícil. É difícil pelo fato de Deus vira para Pedro e diz assim, o apóstolo Pedro diz assim: ó, você vai à casa de Cornélio. De início o cara reluta e diz: não, eu não vou. E aí desce aquele lençol com as iguarias, ele disse: eu não como de coisas imundas. Até que o Senhor, em outras palavras, aparece dizendo assim: como tu pode não comer das coisas que eu purifiquei? E Pedro então obedece e vai à casa de Cornélio. Chega lá, nenhum deles eram batizados nas águas, mas a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu falar para você: entender a cultura do céu é complicado. Entender a forma que o céu vai se manifestar é difícil. Ele pode contradizer algumas coisas. Agora o Espírito vem, toma esses casos e depois eles são batizados nas águas. Há uma inversão. Pastor, mas eu não posso seguir isso, nem fazer disso uma regra. Na verdade, eu não posso limitar o poder do céu. É isso que eu não posso fazer. Eu não posso limitar o poder do céu. Entender ou tentar entender o céu é complicado. Eu pego Moisés, pastor Eduardo, e eu vejo Moisés errando uma única vez, de um erro que o tirou o privilégio de entrar na terra prometida. Deus vira para ele e diz que ele deveria de falar a rocha, primeiro conclamar o povo, Deus se manifestaria, ele falaria a rocha e Deus ia mostrar que era com ele, mas não foi isso que ele fez. Ele conclama o povo e ele mostra que Deus era com ele, sem esperar o agir de Deus. Ele toca na autoridade de Deus. Há uma linha teológica que vai dizer que ele vai tocar na autoridade de Deus, e aí ao tocar na autoridade de Deus, Deus o proíbe de entrar na terra prometida. Agora eu quero falar de Davi. Davi vai lá, cobiça Batseba. Davi vai lá, manda trazê-la. Davi vai lá, adultera com ela, que ela não tinha opção.
teve que ceder. Davi vai lá, mata Urias, coloca o cara lá na frente de um combate, manda que todo mundo se afaste para que Urias morra, toma a mulher do cara depois do tempo do luto, a possui, a toma por sua esposa, faz um monte de coisas, e Deus vai lá e perdoa, ainda chama o cara de segundo coração de Deus. Entender essas questões, e é claro, não quero entrar na linha teológica de que Moisés talvez tenha pecado contra a autoridade de Deus, e aí no caso de Davi, ele pecou contra a santidade de Deus, e contra a santidade há perdão. Mas o que eu quero dizer são de aplicações de pecados, pecados que parecem que para uns tem um nível de peso e para outros um outro nível, e nós sabemos que Deus não erra porque Ele é justiça. Mas tentar entender o céu, vamos ser sinceros, não é fácil. Não é fácil olhar para essa situação, ou para o tipo de liturgia que a igreja hoje precisa implementar, ou expressões dogmáticas dentro da nossa teologia sistemática, que a gente precisa impregnar as igrejas, botando ordem em um monte de coisas, e às vezes o Espírito pega, inverte isso tudo e diz: eu quero, porque com ele vai ser diferente, com ela vai ser. Deus está falando que o céu se manifesta do jeito que Ele quer, e o céu está ansioso para se manifestar nesses dias. Deus tem pressa em se manifestar nesses dias. Eu não acredito, eu botei aqui, eu não acredito, foi uma mensagem que Deus me deu agora há pouco. Eu não acredito, eu vou repetir de novo, eu não acredito que ambientes criados para que Ele venha, Ele não se manifeste. Todos os ambientes que são criados, dando a devida importância, falei disso pela manhã. Elias vai lá, observa o altar e diz assim: Deus não vai derramar fogo aqui. Espera aí, deixa eu limpar o ambiente, deixa eu escolher 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. É um tempo de juntar, é um tempo que o cristão, todos, em todo o mundo precisavam entender isso. Mas vamos falar específico do Brasil. Se nós nos juntarmos mais, se nós orarmos mais, se nós buscarmos mais, Deus se manifestará. É isso que a igreja precisa entender. Então eu não acredito que ambientes criados, que Ele não venha e não se manifeste. E eu preciso entender essa cultura da terra. O que eu faço para tentar atingir a cultura do céu? Jesus, ele vai dar umas dicas. Ele vai dizer: olha, tudo quanto pois ligardes em meu nome, em oração, terá sido ligado no céu. Ele fala a respeito de uma verbalização do poder do som. Poder do som que pode ser emitido de forma audível e que pode ser emitido sem que sequer saia nenhum tipo de volume nesse som. O poder do som, o poder de uma mente que ora, que fala com Deus, o poder de uma pessoa que consegue ligar a terra com o céu, o poder do som. E eu trouxe aqui algumas coisas, por isso esse texto, de algumas pessoas que moveram o céu, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. A sua divindade, ela foi impactada no Evangelho de Marcos. Ela foi, de uma certa forma, a partir daquele momento, ela foi mexida. E nesse texto que nós lemos, nós vamos ver um cego chamado Bartimeu. No versículo 47 diz que esse cego percebe a presença de Jesus, e ouvindo que era Jesus, que ele não via, era cego, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A hora que os instrumentos pegarem isso, eles vão entender, os instrumentistas também. O texto diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora a terra emite um som, e esse som chega aos ouvidos de Cristo. Esse som agora paralisa aquele que estava seguindo um caminho.
Esse som agora interrompe uma caminhada que ia rumo a um destino. Esse som começa a movimentar aquele que podia promover um milagre na vida de Bartimeu, para que esse mandasse o chamar. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero falar a respeito de um som. Eu quero falar a respeito de um nível de som que chega até o céu. Ele vira e diz: Jesus, filho de Davi, tu que reinas no céu e tem autoridade sobre a terra, tem compaixão de mim. E agora esse som ecoa. Deus está à procura de pessoas que possam emitir sons na terra, que venham atingir o céu. E ao atingir o céu, as coisas comecem a se manifestar. Agora eu quero falar de um outro som. Um som que não foi audível. Um som da mulher do fluxo de sangue. Um som que foi dito antes do toque. Ela sai de casa dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E a Bíblia diz que essa mulher se rasteja, ela tem dificuldades. Ela não emite um som quando chega diante da veste de Cristo. Ela só toca. E Jesus vira e diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Deus está falando que você pode estar num nível tão profundo, tão angustiante. Você pode estar vivendo um nível tão depressivo. Você pode estar num nível tão difícil, que Ele está dizendo que Ele é o Senhor que recolhe as suas lágrimas hoje. Ele pega as suas lágrimas e transforma em palavras. Através das suas lágrimas Ele sabe qual é o nível da tua dor. Ele está dizendo: não imita som, porque eu sei que tu não consegue, mas eu, Senhor, sei que através dos teus gemidos, que não são palavras, o céu resolveu se manifestar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus foi me lembrando, foi me levando algumas coisas. Foi me lembrando dos dois homens que estavam na cruz com Cristo. E de um deles, pouco antes de morrer, que diz: lembra-te de mim. Olha que coisa linda, lembra-te de mim. E aí Jesus se inclina para ele e libera uma palavra que mudaria a história da vida dele, colocando o paraíso à sua disposição. A terra precisa se manifestar. Eu lembro de Paulo e Silas em Atos, lá no 16, no versículo de número 25 e 26, não projeta não. Eu lembro de Paulo e Silas, que também emitiram sons. Enquanto um cantava, o outro orava. Enquanto um orava, o outro cantava. E o céu se manifesta. O céu se manifestou. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, esses dias estava meditando sobre isso e conjecturando: como pode Deus ter movimentado as placas tectônicas, Deus ter promovido naquele lugar um terremoto, aonde só ruíram as portas do impedimento. Você entende isso? As paredes não caíram, o teto não desabou. Deus, através da adoração, está dizendo: eu não vou matar nem sacrificar aquilo que é propósito. Fica em paz na tua vida. Eu só vou romper com aquilo que te impede. Essa porta te impede, eu vou arrancá-la. Os grilhões te impedem, eu vou arrancá-los. Esse portal de bronze te impede, eu vou arrancá-los. Através do nível da tua adoração na terra. Agora a terra começa a entender algumas coisas. Ela começa a se manifestar e compreender algumas coisas, porque ela entende que ela precisa enviar um som, pastor Eduardo. Um som para o céu. Um som para o céu. Oh, Deus tem falado isso comigo. Filho, envia um som, vai. Envia um som. Envia um som. Mas eu fico com uma pergunta. Dizendo o seguinte: quando que o céu se manifestará? E aí eu venho com uma outra pergunta em cima dessa, dizendo o seguinte: qual é o som do céu? Como que eu vou saber que o céu está se manifestando? De que forma eu vou entender a manifestação do céu, o som do céu? Como que eu vou entender? Como que eu vou entender?
o momento certo em que o céu se manifestar. E essa pergunta pernoiteia, insiste. Ela vem comigo porque eu aprendo que eu preciso emitir som para o céu. Eu aprendo que eu preciso tocar no céu de alguma maneira, como uma cultura na terra, entender a sua origem. Agora eu fico me perguntando de que jeito, de que forma, de que jeito o céu se manifestará. E aí é claro que eu vou fazer essa leitura na King James, na Bíblia King James, em Apocalipse, no seu capítulo 14, no seu versículo 2, segure os instrumentos. No capítulo 14, no seu versículo de número 2. Esse texto diz: ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal, e um estrondo de um grande trovão. O som que eu ouvi era como de harpistas que tocavam suas harpas. O céu, através da palavra, me mostrou a forma que ele se comunica com a terra. Um som do céu, como o barulho de um temporal, e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de harpistas. Aqui eu aprendo a respeito de 144 mil harpistas, com 144 mil harpas sendo tocadas sem errar uma única nota, todos no mesmo sincronismo, todos dentro da mesma melodia. Não entendo nada de música, não dá nem para falar sobre isso. Todos tocando de forma simultânea. É uma das maneiras de compreender de que forma o som do céu se manifestará nesses dias. 144 mil harpistas, um grande trovão, ou seja, fortes trovões, é a maneira que o céu se manifesta. Ou a voz dos remidos nas bodas do Cordeiro. Eu tenho mais citações aqui, como o som de muitas águas, ou a voz de uma numerosa multidão. E é claro que esse texto ele faz uma analogia com o capítulo 19 do versículo 6 de Apocalipse, que já está projetado aqui, para a gente ganhar tempo. Que nesse texto vai dizer: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Uma coisa é nós olharmos para o som que a terra tem capacidade, por mais que jejue, que busque intensamente, que se separe, de enviar ao céu. Outra coisa é entender qual é o nível de som que virá sobre nós nesses dias. Qual é o nível do som que se manifestará sobre nós esses dias? Quando Deus decidir romper, quando Deus decidir ir além, qual é o nível de som? De que forma o céu se manifestará? Nós temos aprendido, e virou uma canção, de que Jesus ele vai declarar, e nós não vamos citar aqui em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. O som do carpinteiro batendo a porta do teu coração. O som que é emitido de alguma maneira e que eu preciso tentar entendê-lo. Deus está pegando a igreja, está te dando sensibilidade para que você consiga ouvir o som que há de ser manifesto no céu e que chegará à terra. Um som que só conseguirá ouvir aqueles que realmente têm sensibilidade a esse som.
o estrondo de muitas águas e de poderosos trovões. Trovão vem do céu e comunica a autoridade de Deus. Eles saem do seu trono e do seu santuário. Um som. E entender esse som a partir desse momento. Compreender que quando a terra consegue se colocar no nível de adoração, de que quando eu e você, nós conseguimos atingir um nível de prostração, um nível de adoração que movimenta os céus se movimentam a nosso favor. Eu sou daqueles que creem o tempo todo que a qualquer momento Deus pode mover os céus, Deus pode tocar na terra, Deus pode fazer com que tudo isso seja, que da mesma forma que chegou possa ir embora, ser estagnado, ser interrompido. Mas eu entendo que Ele está à procura de pessoas que estejam atentas ao som do seu movimento. Ele esteja de pessoas que estejam ligadas no seu nível de manifestação. Nós temos vivido um tempo em que pessoas estão distraídas demais e o céu está com pressa de se manifestar. E é muito ruim quando o céu ele começa a se manifestar na vida de uns e não se manifesta na vida de outros. E nós somos a igreja de Cristo. E o céu tem pressa, você pode repetir comigo isso aí na sua casa. O céu tem pressa em se manifestar no nosso território. O céu tem pressa, mas Ele precisa que talvez façamos como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós talvez vamos precisar ser como aquela mulher do fluxo de sangue, de uma forma tão simples, dizer que se eu apenas lhe tocar as vestes. Uma das nossas pastoras, uma das suas filhas, estava com todos os sintomas do coronavírus. Todos os sintomas. E eles estavam muito preocupados com isso. Até que o trabalho da filha foi lá, enviou uma equipe médica para a casa dela. E foi lá e fez os exames necessários. E ela continuou com todos os sintomas do coronavírus, todos eles. Aquilo preocupou inclusive os enfermeiros que foram na casa dela. E 5 dias depois chegou o resultado. E o resultado é que quando a terra ela se manifesta, ela entende a cultura do céu, o céu se manifesta a favor dela. Você está entendendo? Diga amém. E ainda com todos os sintomas, o resultado deu negativo. E ao chegar o resultado como negativo, os sintomas foram embora. Você está entendendo? Deus está falando a respeito desse tempo. Nós vamos ministrar um louvor. E eu quero, em nome de Jesus, eu quero que você aí na sua casa, você possa, se possível, você ficar de pé. Você vai mudar a sua rotina. De repente eu sei que você está na sua casa, você está bem acomodado, mas hoje, reunidos e juntos, nós vamos tocar o céu. Hoje, através da minha adoração, da tua adoração, nós vamos mover o céu. Hoje, através de cada um de nós vamos entender que a qualquer momento o céu se manifestará. A qualquer momento o céu vai emitir um som. E esse som é um som estrondoso. É um som como o som de muitos trovões. É um som como o som de muitas pessoas reunidas, de 144 mil harpistas tocando harpas simultaneamente. É um som que vai tomar a terra no seu globo. É um som que vai de norte a sul, de leste a oeste. É um som que lugar nenhum poderá impedir o seu agir. O som do céu, o som da manifestação de Deus está liberado sobre nós. E agora você pode fazer diferente. Aí na tua casa, no seu lugar, você pode dizer: Deus, eu quero te adorar como nunca te adorei. Eu quero te buscar como nunca te busquei. As meninas do mover, eu quero dançar como nunca dancei. Eu quero tocar como nunca toquei. Eu quero ministrar como nunca ministrei. Eu quero pregar como nunca preguei. Eu quero me dar como nunca me dei. Eu quero te adorar hoje. E Deus está te chamando agora. Em nome de Jesus, o Senhor está chamando você para esse tempo de adoração. Esse tempo onde a terra vai ligar
com o céu, e o céu enviará resposta para a terra. Eu acredito nisso. Eu acredito que nessa madrugada, eu acredito que durante essa madrugada, de hoje para amanhã, coisas acontecerão no mundo espiritual. Eu acredito que durante essa, não é jargão, não é conversa fiada, eu acredito que durante essa madrugada Deus enviará anjos para fazer uma limpeza. Você entende? Anjos que farão limpezas, anjos que virão de forma poderosa, dizendo assim: cheguei, fui enviado por Deus para limpar de todo vírus, de toda lepra, de toda imundície. E o céu estará me dando e te dando mais uma oportunidade de se manifestar. Mas para isso, pastor Du, nós vamos precisar cultuar e emitir som da terra. A noiva de Cristo precisa emitir som. A noiva de Cristo precisa emitir som. E mesmo vocês, trabalhadores que estão hoje aqui conosco, o pessoal da mídia, o pessoal da técnica, os pastores, não se perca aí no teu lugar. Não se perca aí no teu lugar, porque Deus quer aquecer o teu coração, e Ele quer se manifestar em nome de Jesus. Você vai dizer: eu creio. Você vai dizer: eu creio. Você que está na sua casa, você vai dizer: eu creio que durante essa madrugada, em que os filhos entenderam o seu papel, o Pai se manifestará. Filhos que entendem o seu papel, filhos que obedecem, filhos que se curvam, o Pai se manifesta. E como foi dito pelo pastor, e aí Ele vem para sarar a sua terra. Ele sara a sua terra. Chegou um tempo de Deus se manifestar e sarar a sua terra. Cante conosco, adore conosco, em nome de Jesus. Declare isso.